Por que você precisa de pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos? A história da boa flora. Esse é o nosso tema de hoje. O que atualmente é um fato científico, há poucos anos soava como uma crendice ou mesmo uma pseudociência. Eu não sei se você sabe, o intestino humano é revestido por mais de 100 milhões de células nervosas, isso mesmo, o que o faz praticamente um cérebro em si. Pois é, a ciência precisou do seu tempo para desatar seus próprios cabreços e hoje a relação seminal entre intestinos e cérebro é celebrada por médicos, nutricionistas e centros renomados de pesquisa clínica mundo afora. E isso é realmente excelente. Com o respaldo da ciência, o que a gente sempre soube, hoje se confirma. A saúde do nosso cérebro e, por extensão, a saúde do nosso corpo inteiro depende de uma boa flora intestinal. Olhem só, a troca de mensagens entre o intestino e o cérebro através desse eixo intestino-cérebro se dá por transmissão química, o que pode levar até 10 minutos, e por transmissão neural, desse núcleo de neurônios que a gente tem no intestino, o que leva meros segundos. Essas descobertas podem oferecer novas perspectivas, novos horizontes para o tratamento da obesidade, dos distúrbios alimentares e até mesmo da depressão e autismo. Todos estes têm sido associados a um mau funcionamento do intestino. Então, vamos entender a boa flora? Eu acho que tem uma importância muito grande a gente falar sobre isso, explicar isso bem profundamente, de uma maneira fácil, de fácil entendimento, falar sobre pré, pró e pós-bióticos, para que você possa conhecer essa galera e se apaixonar por ela. Então, vamos lá. O que são os pré, pró e pós-bióticos? Então, como escreve uma médica que eu respeito demais, a doutora Mindy Pelz, num livro chamado Fast Like a Girl, o nosso corpo abriga 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Só reflita sobre isso. Essa biota tem uma tremenda influência sobre o funcionamento das células humanas. Estima-se que a gente tenha mais de 4.000 espécies microbianas diferentes vivendo dentro e sobre nós, e das quais 90% vivem no nosso intestino. Então, elas moram dentro de nós, nos nossos intestinos. Elas ajudam a extrair vitaminas e minerais dos alimentos, elas produzem neurotransmissores, como a serotonina, para regular o nosso humor e fazer uma série de outras coisas. Elas quebram o estrogênio, que é outro hormônio, para que ele seja utilizado, e elas examinam constantemente com lupa nossas células em busca de inflamações que precisem de controle e outras tarefas mais. Então, nós temos trilhões de bactérias, todas trabalhando arduamente para apoiar nossas células para que elas possam funcionar da melhor maneira possível. E a gente se beneficia demais disso. Está bem óbvio que, nesses últimos tempos, a área da saúde tem mostrado grande interesse nos probióticos, um deles. Nós estamos falando de numerosas pesquisas e robustos investimentos destinados a desenvolver e avaliar cepas de probióticos, ou seja, cepas de bactérias, eles investigando o seu impacto no nosso microbioma e na saúde do nosso sistema digestivo. Foi feito muito investimento de pesquisa e de produção de conhecimento nessa área. Mas e os demais membros que são parte integral da nossa flora, como os pré-bióticos e os mais recentes também, pós-bióticos? Então, vamos ver esses 3 P's que constituem essa biota humana. Os pré-bióticos já vêm ganhando destaque à medida que nós descobrimos que certos alimentos e compostos podem ajudar muitas bactérias do bem, as tais probióticos, a desempenhar melhor o seu papel lá dentro no nosso organismo. Os pré-bióticos preparam, por assim dizer, o terreno para que os probióticos façam o seu trabalho. E o resultado desse trabalho natural, dessas bactérias em prol da biota intestinal, gera o que nós chamamos de pós-bióticos, que são os mais recentemente discutidos e investigados bióticos disponíveis no mercado. Os pós-bióticos podem ser considerados os mais inovadores em termos de benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Eu acho que a primeira coisa importante é entender que esses
três bióticos trabalham juntos num contínuo. É um ciclo muito bem encadeado, no qual os prés alimentam os prós, que, por sua vez, criam os pós. Desses três tipos, apenas e unicamente um deles é feito de organismo vivo, só os probióticos. Os outros dois são exclusivamente nutrientes que são ou entregues ao trato digestivo, como os pré-bióticos, e nutrientes que são exportados do trato digestivo, como os pós-bióticos. Mas a coisa mais incrível que eu acho que a gente precisa lembrar aqui é que são os probióticos que produzem esses nutrientes. Vamos ver isso em detalhe? Vamos começar pelos pré-bióticos, né? E a gente vai seguir até finalizar com os pós-bióticos. As fibras são os melhores e mais importantes pré-bióticos para nossas bactérias do bem que estão lá nos intestinos, os tais probióticos. Elas estão presentes em certos alimentos integrais que a gente ingere, mas elas também podem ser sintetizadas e se tornarem compostos pré-bióticos para serem adicionados a suplementos ou mesmo aos alimentos. As fibras não podem ser digeridas diretamente por nós. Por isso, as bactérias lá na nossa flora intestinal formam o que chamamos de uso perfeito desse material, porque essas bactérias probióticas adoram comer as tais fibras. Então, a digestão das fibras no cólon causa mudanças incríveis a nosso favor. Elas causam mudanças na composição e atividade da microbiota intestinal, que terá uma influência direta na modulação da inflamação, da cicatrização, da motilidade intestinal e da energia para nós. Então, um pré-biótico de boa qualidade precisa conter fibras solúveis e insolúveis em proporções muito adequadas. As fibras solúveis, nesse caso solúvel em água, podem ser encontradas em muitos vegetais, como também na aveia e nas lentilhas, uma leguminosa. As insolúveis podem ser encontradas em todos os vegetais, frutos com casca e cereais integrais. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor onde você pode obter esses pré-bióticos. As fontes de alimentos, como eu disse, são riquíssimas. Elas têm alto teor de fibras, especialmente os alimentos integrais, os vegetais, e que alimentam muito bem os nossos probióticos. Essas fontes são a chia, dentre várias, mas que me veio aqui: chia, maçãs, amêndoas, cevada, beterraba, as leguminosas como feijões e lentilhas, o brócoli, as folhas de dente de leão, que é aquela florzinha mais linda que a gente tem, que cresce nos campos, né, perdidos por aí, a chicória, o alho, os cogumelos, as cebolas e os cereais integrais. Os alimentos, por exemplo, como o dente de leão e o alho, oferecem ações antipatogênicas, eles ajudam a proteger o trato gastrointestinal. Já, por exemplo, as amêndoas, que contêm muito magnésio e vitamina E, elas podem ser uma ótima fonte de gordura saudável para nós. Quando as sementes de chia são, por exemplo, deixadas na água por algum tempo, elas absorvem o líquido e ganham uma consistência semelhante a um muco, que pode apoiar o peristaltismo. E elas têm um papel incrível em manter a integridade do revestimento intestinal. Tem um estudo que saiu em 2021, se você estiver lendo esse artigo no site, você vai poder clicar nesse estudo e ler um pouco sobre ele, se te interessar. Revelou que alguns pré-bióticos, além de aumentar a absorção de cálcio no corpo, eles podem ajudar a reduzir alergias e inflamações, porque eles têm uma capacidade muito especial de modular o microbioma e favorecer os probióticos. Nesse estudo, por exemplo, se prova que os pré-bióticos ajudam a regular também os picos glicêmicos, portanto, o nível de açúcar no nosso sangue, o nível de glicemia, né? E também, por consequência, regula a insulina. Então, eles são excelentes para nos ajudar a controlar essas variações de insulina e açúcar no nosso sangue e também regular os nossos hormônios. Então, isso já é incrível. Vamos agora falar dos probióticos. Você já parou para pensar sobre a origem da palavra probiótico? Ela vem do grego e significa literalmente
para a vida. Um probiótico é um minúsculo organismo, geralmente uma bactéria, mas também existem espécies de fungos que vivem dentro de nós ou sobre os nossos corpos, e eles são fundamentais para a nossa vida e saúde. Eu diria que a presença dessas bactérias e fungos em nosso corpo é uma dessas mágicas inexplicáveis evolutivas que nos garantiram viver. A gente dá aos probióticos um lugar para viver em nós e eles nos fornecem nutrientes para que a gente possa continuar vivendo. E uma coisa espetacular, eles mantêm os seus ambientes, os ambientes em que eles vivem dentro de nós, como, por exemplo, a nossa pele, os nossos intestinos, os seios nasais e por aí vai, impecáveis. Então, é uma troca perfeita, uma simbiose perfeita. Vamos ver o tipo de probióticos que a gente tem. Eles geralmente incluem bifidobactérias, lactobacilos. Menos comum a gente encontrar lactococcus, streptococcus e enterococcus, mas eles existem. Há também uma cepa de levedura muito benéfica para nós seres humanos, que é comumente encontrada em suplementos probióticos, que é a Saccharomyces. Mas vamos pensar primeiro onde obter essas fontes naturais de probióticos, né? Elas podem ser suplementadas, mas a grande importância que eu quero dar é sobre os probióticos à base de solo. Eles têm sido considerados superiores a qualquer suplementação em razão da sua alta capacidade de sobreviver no estômago e no intestino delgado, e por eles serem riquíssimos em nutrientes, porque eles vêm do solo. Essa deveria ser a fonte de escolha, ou seja, nós deveríamos dar preferência aos probióticos presentes em alimentos que nós consumimos. Esses probióticos formam esporos que são capazes de resistir ao ambiente ácido do estômago e chegar até o cólon, onde eles podem realmente trabalhar na produção de pós-bióticos, que vão ser fundamentais para a nossa saúde. Os alimentos ricos em probióticos são aqueles fermentados, pessoal. Por exemplo, o iogurte, a coalhada, o kefir, os alimentos fermentados guardados em conserva, como o chucrute, o kimchi e outros mais. Massa de fermentação lenta, como o levain ou o sourdough. Kombuchas, o miso, o tempê e os queijos feitos a partir de leite cru. Isso eu acho que é importante vocês saberem que essa fonte de probióticos, ela nos leva a realmente dedicar um tempo em escolher esses alimentos e incluí-los na nossa alimentação. Vamos falar agora dos pós-bióticos. Os pós-bióticos são substâncias, como eu disse, produzidas pelos probióticos, essas bactérias do bem, quando elas consomem os pré-bióticos. Então, consome fibra, elas produzem, a fibra é um pré-biótico, as bactérias se alimentam dessas fibras, né, os probióticos se alimentam dessas fibras e produzem os fenomenais pós-bióticos. É simplesmente perfeito. E por isso a gente deve fazer de tudo para que esses probióticos estejam muito bem alimentados de fibras, para que eles possam produzir quantidade boa de pós-bióticos. Os pós-bióticos podem também ser adicionados à dieta através da alimentação ou mesmo através de suplementos, como é o caso de um pós-biótico agora à venda, o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta. O butirato despertou interesse muito grande na comunidade científica em razão da sua imensa capacidade anti-inflamatória, imunomoduladora e protetora do revestimento intestinal. Então, vamos lá falar um pouquinho dos tipos desses pós-bióticos. Essas substâncias são muito variadas. Dentre elas, eu citaria enzimas, né, os ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas, aminoácidos e algumas outras. Deixa eu falar, por exemplo, dos ácidos graxos de cadeia curta, que inclui nessa categoria um acetato, o propionato e o butirato. Eles são pós-bióticos, eles são produzidos lá nos nossos intestinos por essas bactérias e eles têm benefícios imensos para a nossa saúde.
Seus efeitos são tão enormes, são tão vastos. Para citar alguns deles, eu diria que eles são antimicrobianos, então eles ajudam a controlar as bactérias do mal em nós, eles são anti-inflamatórios e antitumorais. Além disso, eles também modulam a atividade celular, modulando a resposta imunológica, eles estão muito atentos ao que a célula precisa e pronto para restaurar essa homeostase, esse equilíbrio e proteger o nosso corpo. Um dos seus papéis que eu acho mais importante de comentar está no fato de eles poderem controlar e estabilizar a glicose, então evitando esses picos glicêmicos, que vai ter uma importância muito grande também no movimento da insulina, e eles também ajudam a controlar a saciedade e manter a rede cardiovascular em ordem. Embora o acetato seja o pós-biótico mais abundante produzido lá no nosso intestino, o butirato foi o mais estudado, porque ele foi encontrado no intestino humano com uma das principais fontes de combustível para os colonócitos, que são as células que formam o revestimento interno do cólon, onde há muito câncer. Então, os butiratos são muito importantes como um elemento, um fator de proteção contra câncer de cólon. Descobriu-se também que o butirato melhora a estrutura e a função dessa barreira intestinal interna, bem como a imunidade dessa mucosa, o que é uma excelente notícia para quem tem o intestino permeável. Então, onde encontrar os pós-bióticos? Assim como os pré-bióticos e os probióticos, nós podemos obter alguns pós-bióticos dos alimentos que a gente ingere. Embora não haja muitos alimentos que contenham essas substâncias, há muitos alimentos que fornecem combustível para que os probióticos possam produzi-los em quantidade ideal. E aí eu estou falando especialmente os ácidos graxos de cadeia curta, um probiótico fundamental. Esses alimentos são a aveia cozida, o arroz cozido, dormido e comido no outro dia, que a gente chama de arroz cozido e resfriado, batatas cozidas e comidas resfriadas, legumes, banana verde, a cebola, o aspargos. Então, os grãos, as batatas e as leguminosas contêm amidos resistentes que vão fermentar lá no cólon e produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, os pós-bióticos da hora, eu diria. As bananas, as cebolas e os aspargos, eles contêm fruto-oligosacarídeos que também alimentam a produção desse butirato, que é essa gordura essa gordura importante de cadeia curta que está lá produzido no nosso intestino. E isso pode ser visto em detalhe num artigo que eu cito lá no meu site. Vocês, se quiserem aprofundar, pode clicar nesse texto e vai conseguir encontrar esse artigo. Há também a suplementação de pós-bióticos. No momento, entretanto, o que mais se encontra, o único que se encontra no mercado é o butirato, em razão da sua alta proteção aos intestinos, principalmente se a pessoa sofre de uma síndrome dos intestinos irritados, de constipação, dificuldade digestiva, ou se a pessoa precisa adicionar uma maior proteção imunológica e anti-inflamatória. Então, gente, os pré, pró e pós-bióticos formam uma parceria perfeita que permite ao ser humano uma melhor autorregulação, que vai desde o combate à inflamação do corpo todo, do sistema cardiovascular e cerebral, eu cito em ênfase, ao combate de infecções e proteção contra o câncer. Nós temos ainda muito que aprender com essa tríade, mas aqui a gente deu a chute nessa bola e quando tiver novidades por aí, eu volto aqui. Obrigada, gente!